programa O Mundo da Criança de hoje, conversando aqui sobre os transgêneros. É isso aí, transgêneros. Infelizmente, programa curto, hein, doutor? Próximo. Muito curto. Você não leu nem meia página disso aqui, cara. Vai fazer uma série do programa. Mas diga lá, doutor, vamos dar sequência que está muito interessante, estou aprendendo bastante. Vamos lá. Nós falamos de um exemplo, né, Marcos, de uma situação para o telespectador que começou agora. Nós estamos falando sobre transgêneros e nós estamos usando dois documentos aí recentes que a gente aconselha as famílias a lerem, que é a Veja dessa última semana, hoje dia 20, 5 dias atrás, essa Veja foi distribuída e realmente aborda esse tema e diz assim, aborda a família, a saga de ter um filho transgênero. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, o mês passado, o mês de setembro, fez um documento de orientação para nós pediatras, dizendo, tem um assunto novo que precisa ser abordado. Então, reuniu muitos especialistas para discutir o transgênero e como a gente deve estar atento ao fato e como a gente pode participar de uma família. Falamos da tendência da Sociedade Americana de Psiquiatria em retirar isso como doença, da Organização Mundial de Saúde, que estuda o transgênero não fazer parte da classificação internacional de doença e realmente ter uma abordagem diferente para o assunto. E aí a família assim, quer saber como é que isso pode acontecer. Nós vimos agora uma história de um menino de 2 anos, 2 anos é um bebê, e ele que nasceu como sendo Murilo, em pouco tempo, com 2 anos de idade, ele já tinha, a família observava claramente uma tendência para um emocional voltado para o feminino. E isso acabou acontecendo com 6 anos, ele era Carolina, vestida como Carolina, mudou até o comportamento da criança, você pode ler isso na Veja, é exemplo da Veja, não é meu, e realmente tem outros exemplos que são muito interessantes. Agora, vou ler alguma coisa que a Sociedade Brasileira de Pediatria escreve para dizer assim, o que é que causa isso? A etiologia, ela faz uma pergunta, está aqui a pergunta, o que é que provoca isso? A experiência de gênero resulta uma interação complexa entre fatores genéticos, hormonais, sociais, psíquicos, cognitivos e relacionais. E essas coisas são quebradas para um transgênero. Há uma observação que é o final, muito interessante, o final da revista Veja, na página 83, eu vou ler, dada a novidade do assunto, ela diz assim, não a da existência dos transgêneros, mas sim a sua visibilidade. Provavelmente existiu anteriormente. Ainda há uma longa estrada. Nas palavras da psicóloga americana Christina Olson, diretora da Universidade de Washington, em entrevista à Veja, ela diz o seguinte, tememos aquilo que não conhecemos bem. Conforme formos conhecendo pessoas transgêneros, nós nos tornaremos mais tolerantes com a diversidade que existe no mundo. Então, a gente teme, Marcos, aquilo que a gente não conhece bem, e a gente está aqui exatamente mostrar para a família que a gente não conhece bem, mas que a gente vai convivendo melhor a partir do momento em que a gente se envolve com isso ou com o assunto, ou passa a olhar essa situação com um olhar mais científico, com um olhar mesmo mais carinhoso, mais difícil de se fazer, mas que é possível que a gente mude a nossa maneira de pensar. E tem uma coisa interessante para falar, Marcos, porque esse assunto, um menino, uma menina, veja bem, também está aqui na Veja, eu vou ler o que está escrito na Veja no final da página 79, diz o seguinte, esse é o grande foco. A escola, naturalmente, é o palco de todas as tensões. Na escola, tem um menino diferente, tem uma menina diferente, ele é o palco e é uma grande razão do bullying, que é uma coisa muito séria. Nós vimos hoje
uma coisa extraordinária de um garoto que sofreu bullying na escola. Você viu isso hoje? Não. E lá em Minas Gerais, acho que foi Minas Gerais ou Goiânia, não lembro. Mas o menino agora, às 11h30 da manhã de hoje, sofrendo bullying, ele pegou um revólver e matou 2 da classe. Agora, aqui no Brasil, certo? Hoje. Então, o bullying é um fato assim, importante. E essas crianças, que eles não são porque querem, certo? Têm um comportamento diferente e é na escola o palco dessas tensões maiores. Veja, recentemente os Estados Unidos, um dos poucos países com alguma norma de atenção aos transgêneros, deram um passo para trás. O Trump, em fevereiro, Donald Trump anulou uma norma assinada por Barack Obama, segundo a qual as escolas públicas deveriam permitir ao aluno transgênero a escolha dos banheiros e vestiários de acordo com a sua identidade de gênero, não com a sua origem biológica. Certo? E o Trump voltou atrás nisso. O Brasil, a rigor, está mais avançado. Algumas escolas do Rio de Janeiro e em São Paulo começam a alterar as próprias regras ao não separar mais brinquedos de meninos e meninas, deixando as crianças livres para brincar com o que preferirem. No estado de São Paulo, há desde 2014, veja, é recente, uma determinação que permite aos estudantes da rede pública estadual utilizar o banheiro conforme o seu gênero. Então, isso eu realmente não sabia que existia, mas é uma determinação aqui no estado de São Paulo, que a menina pode usar o banheiro de acordo com o seu gênero. E aí a família, como é que eu percebo isso? Né? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria, em sua cartilha, na página 3, diz o seguinte: é impossível prever quais crianças com não conformidade de gênero irão persistir com esse problema na adolescência e na vida adulta. Não dá para saber, porque a dúvida é essa, Marcos. E aí, como é que vai ser a evolução disso? Não dá para saber. Estudos mostram que a maioria das crianças, isso é um conforto para os pais, antes da puberdade, com não conformidade de gênero, voltarão a ficar satisfeitas com o sexo biológico próximo ao adolescente, embora em algumas existe uma tendência à orientação homossexual. Mas é impossível prever se você vai chegar na adolescência e você vai voltar a ter um comportamento em função do ambiente, em função do seu relacionamento, da sua família, se você vai voltar a ter um comportamento de acordo com o seu biológico ou se você vai continuar tendo um comportamento transgênero que tem sentimentos e ideias do sexo oposto, né? Então essas coisas são, olha, o que nós falamos, hein? Agora também estou lendo o que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz. Apesar dessa maior abertura em relação ao tema, crianças e adolescentes com a variação de gênero ainda são alvos de bullying, rejeição, violência física ou verbal, ostracismo social, que afetam sobremaneira o seu bem-estar psicológico e não raramente causam ansiedade e depressão. Além da criança ou adolescente, os próprios pais podem ser criticados ou rejeitados por isso. Então, é um ambiente, é um assunto de envolvimento de família, é o que nós mencionamos. Isso é uma razão de bullying. Certo? E bullying é um assunto sério dentro da classe, dentro das escolas, e é claro que sofre aquele filho que sofre bullying. E uma das razões é exatamente o comportamento transgênero dentro de uma classe, dentro de uma escola. Infelizmente não há tempo para mais nada, doutor. Há sim para o versículo, com certeza. Mas é claro, continue a ensinar o menino em caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês. Ótima semana a todos nós e até a próxima.
Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre.